Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. O perito diz que já no térreo viu cenas aterrorizantes. A cozinha estava cheia de marcas de bala e muito sangue no chão. Ele diz: por que foram matar gente na cozinha? Na barbearia a mesma coisa. Fiz todo aquele quadrado no térreo começando pelo incêndio, mostrando como começou o incêndio, televisões quebradas, bate tudo com o que o coronel falou depois. Os holofotes mostraram poças de uma substância escura que vinha da escada. Mas o que será isso aí? Parecia graxa. Eu já era perito há 19 anos. Não é graxa isso aqui não. Aí olhei de perto. Dá uma iluminada aqui, falei. Caramba, isso aqui é sangue. Descia que nem cascata. Nem em filme de terror eu vi isso. Estava super gosmento. Eu fiquei com sangue e sujeira até o meio da canela. Essa leitura que nós acabamos de fazer refere-se ao trecho de uma entrevista concedida pelo perito criminal Oswaldo Negrini Júnior ao portal Terra e refere-se ao que ele encontrou na Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, após a intervenção da Polícia Militar para conter uma rebelião acontecida em outubro de 1992. Os números oficiais apontam para 111 mortos decorrentes desse evento que entrou para a história com o nome macabro de Massacre do Carandiru. Porém, esse número é contestado por organizações de direitos humanos e pelos detentos que sobreviveram ao massacre. Isso porque 111 pessoas foram aquelas cujos corpos foram reclamados pelas famílias. Nesse cômputo não entrou aqueles que não tinham família. E do começo ao fim, além de bárbaro, o massacre do Carandiru, ele traz à tona uma triste constatação para todos nós. A vida humana no Brasil é precarizada e pouco valorizada, ou seja, estar vivo nesse país não é um direito, mas sim um privilégio. Eu sou Gisele Silva Rumim e como vocês já puderam perceber, no Tretas do Brasil desse mês nós vamos falar sobre o massacre do Carandiru. Então aproveita a vinheta, toma lá o seu Dramin porque o estômago vai embrulhar e volta aqui comigo para ter essa conversa. A Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, era uma penitenciária que se localizava na zona norte de São Paulo. Inaugurada no dia 21 de abril de 1920, tinha capacidade para alojar 3.250 pessoas, mas na época dos eventos aqui relatados, abrigava em torno de 7.000 encarcerados. Considerado o maior presídio da América Latina, foi desativado e demolido em 2002 no governo do Geraldo Alckmin, e no lugar foi construído o Parque da Juventude. Durante toda a sua história, o Carandiru foi marcado por uma série de episódios tenebrosos, como rebeliões, brigas de facções, assassinatos, extorsões, enfim, uma infinidade de situações muito comuns no sistema carcerário brasileiro. Mas acreditamos que nada supera o evento que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. Era o dia 2 de outubro de 1992. O Brasil, que tinha acabado de sair da ditadura militar, extinto oficialmente em 1988 com a promulgação da Constituição, já estava enfrentando uma crise política, para variar. O então presidente Fernando Collor de Mello começava a enfrentar um processo de impeachment após meses e meses de denúncias de corrupção marcando a sua gestão. No dia seguinte, 2 de outubro, os eleitores compareceriam às urnas para eleger os seus prefeitos. No Carandiru, uma briga generalizada é iniciada após 2 detentos do pavilhão 9 se desentenderem em meio a uma partida de futebol. O conflito se espalha por todo o presídio e os presos se rebelam. Segundo fontes oficiais, após inúmeras tentativas frustradas de negociação, a PM invade o local. Tendo em vista a ocorrência de resistência, houve confronto e do confronto 111 detentos foram mortos. Mas, como eu disse, essa é a versão oficial, a versãozinha para inglês ver armada pela PM, porque, segundo depoimentos de sobreviventes, essa rebelião havia chegado ao fim após uma mera conversa com o diretor do presídio. Não houve violência, ninguém foi feito de refém, eles entregaram suas armas e voltaram para as celas. E mesmo assim, a PM invadiu e dessa invasão, 111 detentos foram mortos. Números esses, como eu já disse,
questionáveis. No laudo pericial elaborado pelo Sr. Oswaldo Negrini Neto, restou o atestado que não houve confronto entre os policiais e os detentos. Aliás, os detentos do pavilhão 9 sequer tiveram oportunidades de reagir. A enorme quantidade de balas encontradas nos corpos, especialmente na região da cabeça e tórax, aliado à análise da trajetória das balas que ficaram presas nas paredes, atestou de modo claro que os PMs entraram atirando. E mais, a maioria dessas pessoas mortas estavam quietas dentro das celas. Esse assunto é complicado, né? Eu sei, mas você sabe o que não é complicado? É o seu engajamento a esse episódio. Então, se você estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas suas redes sociais, indique aos seus amigos. Se estiver pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixa aí a sua curtida. O seu engajamento é fundamental para que o canal cresça e esse conteúdo chegue a mais pessoas. A rebelião, portanto, já estaria controlada e os detentos já estariam em suas células no momento em que houve o corte de energia no presídio e o coronel Ubiratã e seus policiais invadiram o local, usando de armamento pesado e munição letal. Em aproximadamente 20 minutos, tudo chega ao fim. Os sobreviventes foram obrigados a deitar nus no pátio do presídio, gerando aquelas fotos horríveis que circulam pela internet até hoje. Os primeiros carcereiros que foram autorizados a entrar após a ação policial relatam encontrar uma cena de apocalipse. Presos feridos gritando por socorro, corpos mutilados, corpos empilhados, o chão virou um lodo por conta da mistura de sangue com a água que vazava dos canos que haviam sido furados por conta dos tiros. Enfim, uma cena de guerra. Aqui começam os problemas. O perito criminal que foi avaliar toda a situação percebe que houve alteração na cena do crime. Presos foram obrigados a carregar seus companheiros mortos e empilhá-los em outro pavilhão. E após prestar esse serviço, segundo testemunhas, eles eram sumariamente executados com tiros na cabeça. Ou seja, além de alterar toda a situação do lugar para impedir a apuração dos fatos, houve queima de arquivo. E olha, armas foram plantadas para simular um suposto confronto que justificasse uma ação letal. Balas foram recolhidas para impedir a identificação das armas que efetuaram os disparos. E muitas, mas muitas denúncias de abusos que vão desde corredor polonês até, como já dissemos, a execução sumária de pessoas que estavam quietas nas celas. Aí você deve estar se perguntando, mas e depois? O que aconteceu? Bom, como eu disse para vocês, no dia seguinte, no dia 3 de outubro, ia acontecer as eleições municipais, para eleger os prefeitos das cidades. E com isso houve um retardo na divulgação da quantidade de mortos. O governador do estado de São Paulo à época, o Fleury, temia que a divulgação dos resultados da invasão da PM atrapalhasse o desempenho do candidato do seu partido à prefeitura de São Paulo, o PMDB. E com isso, só no final da votação do dia 3 é que nós fomos saber mais ou menos quantos mortos decorreram aí dessa operação policial. Com relação à apuração e punição desses excessos cometidos, até hoje, 30 e poucos anos depois, não aconteceu nada. Exatamente, 74 policiais foram condenados em razão desse massacre, apenas que variam a 48 a 624 anos de prisão. Porém, o cumprimento ainda não começou em razão de recursos intermináveis que se arrastam na justiça até hoje. E, para surpresa de 0 pessoas, o nosso querido e amado e desaplaudido ex-presidente da República, no último Natal, concedeu um indulto aos policiais que se envolveram nesse massacre. Algo que, pelos rumores, poderá ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Muito embora esses eventos tenham provocado bastante comoção nacional e internacional em 1992, toda essa pressão midiática não foi suficiente para gerar punição dos envolvidos no massacre. Isso porque no Brasil existe sim uma certa passação de pano para a violência policial cometida em relação a pessoas consideradas criminosas. Diante disso, eu gostaria de fazer um esclarecimento muito importante para quem nunca ouviu essa história direito. O pavilhão 9 foi o pavilhão mais atingido pela invasão da polícia.
E nesse pavilhão ficavam alojados aqueles que são considerados réus primários, mas não somente. Pessoas que ainda estavam aguardando o julgamento ficavam alojados nesse pavilhão. Ou seja, muita gente que foi executada nessa ação policial ainda não havia sido sentenciado pela justiça brasileira. Segundo ponto importante, viver em sociedade é viver de acordo com regras. Direitos e deveres devem ser observados por todos. E se há um poder judiciário apto a apurar um crime e fixar uma pena, e um sistema carcerário em que se deve cumprir essa pena, esse é o modo de se punir uma pessoa que infringe a lei. A partir do momento em que nós começamos a naturalizar a atuação da polícia nos moldes do que aconteceu no massacre do Carandiru, acabou a sociedade civilizada e nós passamos a viver numa era de barbárie, onde o que impera é a lei do mais forte. Diante do braço armado do Estado, representado pelas polícias e pelas forças armadas, qualquer pessoa pode se tornar uma vítima em potencial se essas corporações resolvem atuar aos arrepios da lei. Pois é, amigos, então é isso. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima.